Vamos lá, começar mais uma aula da nossa série Bereshit, aula de número 147. Se Deus quiser, a gente acaba para achar, já pode ser mais qual. Mas acho que essa aula, eu estou na esperança que a gente vai acabar a Parashá. Chuvi, né? Chuvi? Pois é. Estou esperançoso que a gente consiga acabar a Parashá. Vamos lá. A gente está, então, em Parashá Vaigash, capítulo 47, versículo 11. Vou resumir o que a gente viu aula passada. A gente viu, então, que a família de Yosef foi para o Egito. E antes do Egito, já o Yosef aconselha: família, vem para cá, eu vou sustentar vocês. Mas ele precisava do Ishur, da permissão do faraó. Deixa eu tirar aqui que tá. Da permissão do faraó. Botar entre vocês dois. A permissão do faraó. Então, ele foi no faraó. E o faraó falou: olha, vem para mim, eu vou dar terra e deixa comigo. Então, o Yosef tinha um planejamento para a família. O faraó tinha outro planejamento para a família. O faraó queria, se Yosef não tem ninguém tão inteligente, tão sábio, que Deus está com ele, tem sucesso em tudo, imagina a família inteira. E não só isso, meus ministros, eles têm um certo, é um escravo que está aqui na política e tal. Existe um burburinho a respeito de Yosef. Agora, se eu mostro que a família dele é real e todos são gigantes, podem ser ministros, eu consigo dar mais legitimidade ainda para o Yosef, para o meu plano de governo. E se eu estou com o Yosef, eu estou com Deus, literalmente, né? Eu estou seguro, vai dar tudo certo. Então, o faraó tinha vários interessantes. E se a gente pegar um aspecto ainda talvez oculto, a ideia de juntar a sua família para o povo egípcio, ou seja, a família de Israel, que talvez se eles conhecessem Jacob, Abraham, desde Abraham, a reputação de Abraham, conectar com o povo egípcio, que foi o que provavelmente, sei lá, o bisavô dele tentou fazer, pegando Sará para ele. Isso é bom para os egípcios, tá? E Yosef, sabendo dos riscos que a família tinha de sobreviver à seca, à fome, né, do período no Egito, de assimilação, né? São dois perigos. Será que eles vão sobreviver esse tempo sem se assimilar à cultura egípcia, né, durante esse tempo, e se manter em identidade hebreia? E, né, isso é a primeira coisa, a primeira preocupação. Será que isso tem como? Os valores dos nossos antepassados? Primeira preocupação. E a segunda preocupação seria: será que quando tiver que voltar, eles vão querer voltar? Né? São duas preocupações, então, que Yosef tem. Eu não sei se a segunda preocupação Yosef, nesse momento, tem na cabeça tão grande agora. Provavelmente a preocupação dele agora é sobreviver esse tempo. E não a segunda preocupação. A gente vai ver que Jacob tem essa preocupação. Jacob só queria ver o Yosef, aí teve a profecia, no final entendeu que é muito mais longo, então ele veio com todo mundo no Egito. A preocupação do Jacob, sim, é sobreviver lá e voltar na hora que tiver que voltar. Será que meus filhos vão querer voltar na hora que tiver que voltar? E a gente vê o seguinte, que já existia a profecia desde Abraham, que estrangeiro, vocês vão ser numa terra que não é de vocês, 400 anos, e depois vão ser escravizados e vão ver a nota, vão submeter vocês, né, afligir vocês, fazer vocês sofrerem, e depois eu vou tirar Biad Ramá, né, com toda a pompa do Egito. E também vão ter Erechus Gadol, muitas riquezas, e vão herdar a terra de Israel. Eles já tinham essa tradição, em algum momento eles tinham que ir para o exílio. Então Jacob, ele fala para os filhos antes de ir embora, falou: filhos, agora chegou o momento da gente cumprir essa profecia, porque a profecia que depois de que acontecesse essa profecia que seria estrangeiro numa terra que não é nossa, que no caso é o Egito, a gente ia herdar a terra de Israel. E que foi o que Deus prometeu para Abraham: eu vou dar terra para você, falou várias vezes, né? E aí quando Abraham pergunta: como eu vou saber, como eu vou saber que a terra vai ser minha? Aí Deus fala: porque você vai ser 400 anos numa terra que não é sua. Aí vem essa profecia, em consequência a pergunta do Abraham: como eu saberei? Ou seja, a melhor forma de saber que a terra vai ser realmente dos descendentes de Abraham é que esses descendentes vão cumprir os 400 anos de exílio, né? Então ele fala assim para os filhos: família, chegou o momento, vamos para o exílio para cumprir essa profecia, para a gente voltar e conseguir a herança de Eretz Israel, da terra de Israel. E a gente vê que tem uma diferença. Os filhos aceitaram, eles falaram: vamos, estamos nessa. Agora as filhas, os netos foram: não, a gente quer ficar aqui, a gente não quer nada disso de ir para o exílio, não. Eles tiveram que ir arrastados para o exílio, para o Egito. Tá? Então tem essa diferença entre os filhos de Abraham e todo o resto.
As filhas, as mulheres não queriam ir para o exílio, faz sentido, porque as mulheres a princípio não eram descendentes diretos de Abraham, Yitzhak e Yaakov, eram Kenaniot que os filhos casaram. Então não tinha essa herança. E essa conexão não, tem que ir para o exílio, sofrer para ter a herança terra de Israel. Já os filhos não, que eram descendentes de Abraham e Yaakov, já tinha aquilo da família, essa identidade mais forte e quiser. Então a gente vê que tem dois tipos de pessoas que foram nesse bolo das 70 pessoas, dois tipos. Uns que estavam querendo colaborar, tipo, não, a gente vai ficar aqui o tempo que tiver, porque depois a gente vai voltar. E outros, pô, a gente queria ficar lá, tá bom, quer que a gente fique aqui, então a gente fica aqui. Mas a princípio, a gente veio só, né, os judeus vieram só lagur, como estrangeiros, sobreviverem lá enquanto dá, para depois voltar para a terra de Israel. E a gente já viu que no final da Parashá está escrito Vayeshev, e eles assentaram, moraram de forma provisória, que é exatamente a diferença do Yosef para o faraó. Recebeu a mensagem? Do Yosef para o faraó. O Yosef falou, venham aqui de forma provisória, fiquem comigo, vou sustentar vocês, depois vão ficar lá em Goshen. E o faraó não, eu vou dar terra para vocês, morem aqui, tá tudo ok, para sempre, de forma permanente, tá? Tudo bem. Então, essa diferença, a gente viu que os filhos vêm, então, Yosef, mandam Yodá, Yosef, ele se adianta, sem avisar para o faraó, ele vai para Goshen, lá em Goshen recebe a família, e depois falou, não, agora vamos para o faraó e contar uma nossa narrativa para fazer com que tudo dê certo, no final, tudo dá certo, mas é aquela questão que ele combina, falem que vocês eram Anshe Mikne, né? Vocês tinham gado, ou seja, ganhavam dinheiro com isso, e não roitzon, não só apenas pastores. E no final eles gaguejam lá e falam que são pastores para o faraó então fala, então já que vocês são pastores, por que vocês não sejam também Anshe Mikne, do meu gado? Então vocês podem ser ministros da pecuária. Né? E a terra de Goshen, que é o que Yosef estava sempre querendo, a princípio ele ganhou, só que a gente viu que não ficou claro o que é essa terra de Goshen. Porque tem três expressões aqui. Às vezes foi escrito como terra de Goshen, outra vez foi escrito como, no final, terra de Ramsés. E a gente ficou na pergunta se Ramsés é Goshen ou não. E quando o faraó realmente dá, ele fala Metuvaretz, o melhor da terra. Peguem o que é o melhor da terra. E não claramente que o melhor da terra é Eretz Goshen. Ficou essa dúvida só em aberto. Eretz Ramsés, mas a pergunta era se você está explicando com a melhor da terra, ou tipo, a melhor da terra e Eretz Ramsés? Sim. Então vai ter acho que eu não cheguei a citar na aula passada, só fechando esse assunto. Tem uma opinião, que agora eu não lembro quem falou. Acho que talvez é o Malbim, mas eu não estou lembrando. Que vai falar o seguinte, ele fala assim, o melhor da terra vocês podem pegar. Não importa qual é a terra, o melhor da terra. Então eles foram morar em Eretz Goshen, que era o melhor da terra, que era para pasto. Para pecuária. Porque é o melhor da terra? Porque estava em seca. Não tinha agricultura. Então, qual é a melhor terra? A terra boa para pasto, que é o que tem. Mas quando acabou os 7 anos de fome, começou a ter florescer e agricultura e tudo mais, a terra de pasto já não é a melhor terra. E sim, a terra agrícola é a melhor terra, que dá mais dinheiro. Certo? Então, enquanto estava nos anos de seca, a melhor terra era Goshen. Depois do ano de seca, a melhor terra virou Ramsés, que era não seria Goshen, então não seria terra de pecuária, sim terra agrícola. Então, o que a Torá vai contar é o seguinte, eles ficaram em Goshen no início, mas depois de 7 anos, eles ganharam a terra de Ramsés também. Vocês se alastraram para mais uma terra que é muito melhor de Goshen. E provavelmente nessa questão, alguns foram morar em Goshen, e outros foram morar com o tempo em Ramsés. E a gente vai ver que da partir daí, provavelmente eles começaram a ir cada vez para outra cidade, e habitar o Egito e ter judeus para o Egito inteiro, embora que realmente a concentração de judeu maior fosse lá em Goshen. Igual quando no exílio, sei lá, que os judeus chegam em tal bairro, aí faz a sinagoga lá toda a comunidade, começa a ficar ricos, enriquecer, e depois vão morar perto no rio, perto da praia, ou perto da parte mais nobre da cidade, e por aí vai. Aí, né, as pessoas começam, e existe uma conexão entre ir morar nessas partes mais nobres e também se afastar um pouco da comunidade. Às vezes eles conseguem levar toda a comunidade para lá e fica 2 comunidades. A mesma coisa deve ter acontecido no Egito. Começou em Goshen, seria... Mas os Levim ficaram todos em Goshen. Os Levim ficaram todos em Goshen? Talvez. Não chegamos ainda nos Levim, certo? Então ficaram lá
E aí outros foram enriquecendo e tal. E, pô, é porque a gente não pode se conectar com a sociedade, colaborar e ser ministro, me chamando para ser ministro. E aí foram indo morar na capital, morar em outros lugares melhores. Nos condomínios de luxo e por aí vai. Não necessariamente dentro de comunidades judaicas, e aí a gente sabe a exposição para assimilação que esse povo hebreu agora tem no Egito. E a pergunta é, será que esse pessoal vai querer ir embora quando tiver que ir embora? Ah, os que estão na comunidade lá, talvez sim, mas e os outros? Estão nos condomínios de luxo, são ministros. Eles vão falar, não, mas eu colaboro muito para o Egito, eu não posso, sou indispensável aqui, eu não posso largar tudo e voltar, eu estou ajudando eles, né? Isso a gente vai ver mais no início de Shemot, né? Que vai abordar mais esse assunto. A experiência mostra que os que estão na comunidade não querem sair. A experiência mostra que estão na comunidade não querem sair, os que não estão na comunidade também não querem sair. Não, eles não saem, mas a partir do momento que eles saem. Então, a gente vai ver isso. Então, o problema que a gente falou lá passada, resumindo, a problemática é a assimilação. É como evitar a assimilação, e Yosef é o primeiro a pensar, cara, como eu vou evitar essa assimilação? Yosef, ele falha um pouco. Porque o faraó, no final, propõe outra coisa, mas ele, em vários pontos, ele consegue o que ele quer. Tipo assim, não é que ele falha 100%, não é que ele acerta 100%, mas ele consegue algumas coisas e perde outras, mas ele consegue estruturar, pelo menos inicialmente, bem a família. Né, de acordo com tudo que podia acontecer. Então a gente falou sobre a assimilação. E agora a gente vai falar... A gente vai hoje começar a abordar um segundo problema do exílio. Primeiro, a assimilação. Qual é o segundo problema do exílio? Preconceito. Antissemitismo, no caso específico aqui do povo hebreu, certo? Então no exílio vai ter assimilação e vai ter um antissemitismo. A assimilação é em relação do judeu para dentro, em relação ao mundo externo. E o antissemitismo é em relação do mundo externo, em relação àquela comunidade, aquele estrangeiro, aquele povo diferente, né? Como fala o Amano, né? O maior antissemita da história. Depende, não é só o exílio, né? Pode ter Israel e tem o antissemitismo também no exílio. Se tem judeus fora da terra de Israel, vai ter antissemitismo. Se não tiver judeus fora de Israel, não vai ser antinacionalismo, sei lá. Antisionismo. Antisionismo, né? Mas antissemitismo. O antissemitismo só existe uma vez que os judeus estão espalhados, é o que o Amano falou, que ia falar. Tem um judeu estranho, diferente, espalhado por seus países. Isso é antissemitismo. Agora, se não tem nenhum judeu convivendo com não judeu, não existe antissemitismo. Existe antisionismo, que é uma nova forma de antissemitismo. Sim, mas não seria mais antisionismo também. Seria o Estado de Israel. Antisionismo, é o nome disso. Tá certo. Sim. O antissemitismo é mais aquele que está aqui do meu lado, vivendo que é estranho a mim e eu não gosto, por algum motivo. Que é o preconceito. Então, a gente vai agora, então, a Torá que está olhando para dentro esse tempo inteiro, vai agora voltar e olhar para fora. E os egípcios? O que estava acontecendo nesse meio tempo? E é isso que a gente vai estudar, então, hoje. Tá? Então, 11. Deixa eu ver. A gente falou que Yaakov abençoou Faraó. 11. Capítulo 47, né? Versículo 11. ויושב יוסף את אביו ואת אחיו ויתן להם אחוזה בארץ מצרים במיטב הארץ. Ou seja, Yosef fez habitar o seu pai e seus irmãos e deu para eles arrozar, ou seja, arrozar é ligação, ou seja, herança, não só de forma provisória, mas de forma fixa, porque o faraó ordenou, Beretz Mitzrayim, na terra do Egito, Bemetav Aretz, o melhor da terra. Qual o melhor da terra? Beretz era Ramsés, a terra de Ramsés, ou seja, não a terra de Goshen, como ele queria. Kasher Tzivá parou, porque de acordo com como o faraó ordenou, porque uma ordem do rei não pode descumprir. 12. Vai Raquel Yosef et aviv et echav, e sustentou Yosef, seu pai e seus irmãos, que era o plano dele. Então aqui agora nesse versículo ele vai ter sucesso, que não é o faraó que sustentou os irmãos, e sim o próprio Yosef, das mãos de Yosef sustentou, que era o objetivo dele, né, para a família não ficar dependente do governo, do faraó, e sim dele. Então Yosef et aviv et echav et kol beit aviv, toda a casa do pai, lechem lefiatav, comida de acordo com
taf, com uma criança, né? Com contagem de pessoas. Então, o que isso vai lembrar um pouco? O maná, no deserto. Ou seja, você está numa situação que você recebe a comida, não precisa se preocupar com o trabalho, né? Com o dinheiro, o que vai ser amanhã. O homem mais rico do mundo me dá dinheiro aqui por família, por pessoa, tá tudo direito, e assim vai ser até a gente ir embora. Tá seguro. Economicamente falando, eu não preciso nem me envolver em ter um ofício, em trabalhar nem nada. Eu só preciso ficar aqui na minha comunidade, preservando a minha identidade. Eu sempre então falo assim, não precisem trabalhar, porque sabe que ir trabalhar aqui é um perigo. A princípio. Porque você vai começar a conviver com pessoas com outras identidades, com outras culturas, e aí, né, alguma coisa pode acontecer. Nesse contexto aqui. Né? Então parece um pouco humano do deserto. Tá bom. Enquanto os judeus recebiam tranquilamente, pão não tinha no Egito inteiro. Estava todo mundo com fome. Então a maior preocupação que era comer, porque aqui vocês têm comida. Então dá mais valor ainda, tipo o mar não, no deserto, ou seja, onde não tem comida, tem mar. Aqui, na época que não tem comida, vocês têm comida. Então, Velechem en Becholaretz, que a gente explicou lá passada, que aqui é como inverteu a ordem, né? Não falou Ven Becholaretz Lechem. Velechem en Becholaretz, quer dizer que então a Torá está falando, enquanto isso aconteceu, o que a gente contou, enquanto isso, o que estava acontecendo no Egito? Anos atrás. E enquanto toda essa história acontecia, pão já não tinha no Egito. Então agora voltou no tempo. Não está continuando a história cronologicamente, agora está voltando, falando. Enquanto isso, vamos ver agora, vamos para o núcleo dos egípcios, né? E os egípcios não tinham em toda a terra pão. Que kaved-arav meod, porque a fome era muito pesada. Vatelá eretz mitzrayim ve'eretz kenan mipnei arav, que a gente traduziu telá aula passada, e acabou, né? Acabou na terra do Egito e na terra de Canaã por causa da fome. Deixa eu ver, tem lá. Inyan igia ve'afut, fraco, ficou fraco. Tá bom. 14. Velaket Yosef et kol hakesef. Yosef, então, ele recolheu todo o dinheiro, Anentzá Beretz Mitzrayim, que tinha na terra do Egito, o Beretz Kenan, na terra de Canaã, ou seja, não só na terra do Egito, porque todo mundo estava na terra de Canaã e ia no Egito comprar. Então, todo o dinheiro que existia, tanto no Egito como em Eretz Kenan, acabou ficando nas mãos do próprio Yosef. Bashever Asher Hem Shovrim. Por quê? Porque eles compravam as provisões, as comidas, então todo mundo gastou todo o dinheiro que tinha em comida, e Yosef recolheu o dinheiro, ou seja, a moeda, né, de todo mundo. Vai haver Yosef et hakesef beit haparoi. O que Yosef fez com o dinheiro? O que normalmente um todo-poderoso faria com o dinheiro? Tem todo o dinheiro do Egito, de todas as pessoas do Egito e da terra de Canaã, e provavelmente também de outras terras próximas. O que ele faz? Não investe na bolsa? Investe comigo. Guarda no cofre. Guarda no cofre pessoal dele. Ele vai gastar com comida, bebida, mulheres, casas, viagens. É o que faria uma pessoa, um aristocrata jovem, que tem 39 anos. Talvez para 36. Agora está com 30. Mas peraí, 38, 37 anos. Esse dinheiro é dele. Você fala como se fosse... Não. É dele, tá na mão dele. Ele está gerenciando, ele é o ministro da educação. Beleza, porque realmente tinham vários computadores dizendo quanto tinha aqui de... Só você sabia tudo. O Faraó falou, você resolve tudo, eu não sei de nada. Verdade, mas se ele botasse no bolso dele, ele estaria sendo desonesto. Claro. É óbvio, também se ele tivesse... Não é que... Não, o que eu tô falando assim, se ele gastasse tudo em comida e mulheres, também estaria fazendo coisas erradas. Não tô falando que poderia fazer isso de forma honesta, ao contrário, mas tô falando, geralmente, quem tem esse poder, ele começa a cometer esse tipo de, estatisticamente, esse tipo de desonestidade. É muito raro a pessoa ter o poder do mundo inteiro e o grande poderoso, que é o único que está acima de você, não faz ideia do que está acontecendo, e a pessoa não desviar um pouco para ele, sim, começa a continuar na vida simples que ele tem. Isso aqui a Torá vem elogiar o Yosef. Olha o que ele tinha, ele continuou a manter a vida dele que ele tem, não desviou nada, não usou nada inapropriado. Ao contrário, eu falei que ia fazer tudo para o governo. E aqui a gente começa a ver
de novo, a história judaica durante séculos no exílio, né? Do homem confiável do rei que ajudava os impérios, eu já falava agora. As finanças. Não, a prosperar, né? E o rei nem sabia o que acontecia, confiava nele. E o que ele fazia? Dava tudo direitinho, fielmente pro rei. E no final a gente sabe que vai vir outro rei, ou o mesmo rei, que não vai mais conhecer o Yosef. Então os judeus vão embora. O bode expiatório vai ser os judeus, né? E os judeus vão ser massacrados, escravizados, expulsos. Isso aconteceu várias vezes em vários lugares durante o exílio. Sempre a mesma coisa. Sempre é um judeu que muda... Que? Agora a última vez foi os Estados Unidos. O último está sendo os Estados Unidos, exatamente. Por que quem é o ministro? Todos os judeus de lá, né? Está sendo os dos Estados Unidos, porque a gente está no meio dessa história, né? Então, vai Yosef quer saber o faraó. E ele fez, deu tudo pro faraó. A casa do faraó aqui é o governo, tá? Não é a casa do faraó. Quando fala Beit Paró, governo. Pro governo. Então, isso tudo do governo, não é meu. Não é propriedade particular minha. Sim, é público. Que o quê? Ah, eu tô com aqui pra... Então, Yosef vai lá e dá pro faraó. Vai ter na Kesef Meretz, vai tomar Kesef Meretz, e acabou o dinheiro da terra do Egito, o Meretz Canaan, da terra de Canaã, vai avó Kol Mitzrayim, ele Yosef ele morava lá no Lechem, e foram todos os egípcios, todo o Egito, para o Yosef, falou, por favor, dá pra gente comida, vê lá Manamut, porque a gente vai morrer negderra perante você, que é Fescasef, que a gente não tem dinheiro, tem zero dinheiro. Então acabou o dinheiro de todo mundo. Eles falaram, a gente não tem mais como pagar essa comida. Então dá por piedade, aí tipo, a gente não tem como pagar. Dá dinheiro, senão a gente vai morrer. Que você ganha todo mundo morrendo? Então dá comida, a gente não tem como pagar. Imagina a situação da pessoa que não tem mais como... É igual a pessoa que pega dinheiro com a agiota e no final não tem como... Fala, por favor, faz nada comigo, porque eu não tenho como pagar, eu vou morrer. Mas é todo mundo pro isso, mais poder dá para essa pessoa, né? Controla a vida dessas pessoas. Mas aqui nessa situação é uma situação interessante, que todas as pessoas particulares, tirando o governo, não tinham moeda, não tinha dinheiro, ou seja, acabou o capitalismo, ninguém tem dinheiro na conta, ninguém, somente o governo. E aí então você entra numa sociedade que você não tem mais como moeda de troca a moeda, só o governo tem toda a moeda, então eles vão ter que se sujeitar ao governo. Então quando tem uma pessoa que manda em tudo, as pessoas não têm nada, e a questão é vida ou morte, o governo normalmente o que vai fazer? A mão forte do governo e vai impor uma ditadura. Acho que nessa época não tinha nem moeda, acho que era escambo mesmo. Aqui está falando do Kassef, a gente não tem Kassef, não tem dinheiro, então provavelmente pode ser que é o Kassef, a prata mesmo, mas é a forma de comprar coisa. Tinha alguma forma sim. A gente sabe que já tinha assim, porque a gente aprende que lá em Shem, que foi também, que comprou 400, mas foi Yaakov que introduziu a moeda na cidade de Shem. Yaakov que fez as moedas. Falou, agora vamos usar moeda, essa moeda, fez moeda e contribuiu para a sociedade. E o Yaakov, ele inventou, ele quando trabalhava para o Lavan, a gente viu que era o negócio do rebanho, e no final o que ele começou a fazer? Ele começou a pegar o rebanho que ele tinha, sabendo que o Lavan ia trapassar, e começou a vender o rebanho, trocar esse rebanho por dinheiro. E aí ele foi muito rico, saiu muito rico. Mas depois teve os anjos, também saiu com o rebanho. Mas ele entendendo isso, ele saiu rico, e a riqueza não estava só nos animais. Sim, ele trocava para conseguir alguma coisa física na qual ele pudesse... Então a gente vê que sim, começa uma ideia já de moeda aqui, tá bom? Então, ninguém tem dinheiro e agora então vai todo mundo ter que se sujeitar ao governo. E aí a pessoa que manda no governo, que já foram reclamantes com o faraó, o Yosef tá querendo que a gente faça Brit Milá, de acordo com os sábios. Falam, o que ele fizer, vocês fazem, é ele que manda em tudo. E você podia fazer o que ele quisesse, entendeu? O que você faz? Vai ao Yosef, beleza. Ninguém vai morrer. Deem o rebanho que vocês têm de animal, rebanho, vocês me deem, e eu vou dar comida para vocês em troca dos animais. Como que era o gado, o rebanho naquela época? Era o Deus deles. Não, aqui não está falando das ovelhas, aqui pode ser vaca ou boi,
ser o burro, sei lá. É os meios de produção. Né? Quem vai arar a terra, quem vai mexer talvez a máquina, quem vai pegar o peso, quem vai locomover, locomoção, transporte, ou seja, a forma de você trabalhar, os meios de produção, as grandes máquinas que vai ser depois na Revolução Industrial, não sei o que lá, na Inglaterra, não sei o que lá, na época eram os animais. Então esses animais que vocês usam para ofício de trabalho, que é o que sobrou para vocês, ou até para pegar o leite e tal, troca por comida. Então, e então eu vou dar para vocês a comida no lugar dos animais, sem vocês precisarem usar o dinheiro. O Kessef, a prata. Sim? Aqui tem uma observação que não fica claro se... Não, vamos continuar. Então eles trouxeram os animais, não, ele Yosef, para o Yosef, vai ter lá Yosef, então vai especificar. Então o Yosef deu o pão em troca do cavalo, o Bemikne, e da vaca e do boi, Veatzon, e do rebanho de pequeno porte, o Bemikne Abakar, Vachamorim, e também burro, vem na Halem, Balechem, Bechol Miknehem, Bashanai. O que aí vem na Halem, quem tem aí em português? Kemo Veitnahagem. Calma aí, aqui. Deixa eu ver aqui, pega o 17. Direcionou ele. Direcionou? Eles trouxeram o gado, Yosef deu pão, e os sustentou naquele ano. Sustentou. Então Yosef sustentou eles com pão em troca de todos os animais. E todos os animais não está falando só de aqui, como a vaca que dá leite ou a ovelha que faz a roupa. Não. Cavalo. Meio de transporte. Ou seja, qualquer coisa de produção, de meio de transporte. O Egito agora não tem nem dinheiro, nem animais. Dá para trabalhar? Dá, porque tem terra. Eles podem pegar a enxada, né? O arado que o Noah inventou, e trabalhar a terra. Você não acha que ele foi um pouco cruel? É isso que a gente vai discutir, cara. Primeiro a gente está lendo, depois a gente vai analisar o que você está falando. Miguel vai Shanai. 18. Vai ter toma Shanai, vai avó lá, vai Shanai Shanit. E aí acabou então esse ano tudo. E eles vieram no segundo ano. Então aqui, isso tudo no primeiro ano de seca. Os irmãos de vocês já tinham chegado? Não, ainda não, porque chegaram no segundo ano. Isso tudo, então, enquanto isso, no primeiro ano, isso que aconteceu no Egito. Tem mais 6. Certo? Então, acabou esse ano, e eles vieram, então, porque ele deu pro ano inteiro, né, tá? Então, toma o ano inteiro. E agora, então, eles voltaram no segundo ano para pegar. Agora a gente precisa de comida para o segundo ano. Vai a avó lá, Bashana Shenit, vai ao Merulo, Lonechached Madoni, que imtama que essa. Ó, não vou negar para você, para o meu senhor. Acabou o dinheiro, acabou o Mikne, o rebanho, a Bemar, os animais domésticos. Eladoni, tudo a gente deu para você. Só sobrou para você nossos próprios corpos e nossas terras. Só tem isso. Ou seja, o escambo acabou aqui. Ou a gente vai ter que mudar agora a terra, propriedade agrícola mesmo, terra, latifúndio, ou ser escravizado por comida, porque é melhor que morrer. Lama namut, é isso que eu falo, porque a gente vai morrer perante você. Gama narno, gama do materno, também a gente, também nossa terra, que nem otano, compra a gente. Eles oferecem, deixa eu ser escravizado. Porque eu vou morrer, deixa eu ser escravizado, deixa eu perder minha propriedade dos meus antepassados. Deixa. Veta do materno baler. A gente dá a nossa terra, a gente se dá por pão. Venie, e viveremos. Vanarno, vedo materno, avadim, le faraó. E a gente, nossa terra, seremos escravos do faraó. Veteno zero. E daremos e daremos semente, né? E viveremos e não morreremos. Então eles propõem, é uma situação tão que eles propõem. Escraviza a gente, por favor, por que morrer? Deixa eu só entender uma coisa, desculpa interromper. Sim, claro. Isso é um segredo que ia ter 7 anos de fome, 7 anos de fartura? Ah, boa pergunta. A gente vai discutir isso daqui a pouco. Vale tudo, a gente vai discutir. Já temos 2 perguntas. Acho que não é segredo. Ele falou isso, ele interpretou. Boa pergunta. Temos 2 perguntas. Não vamos analisar isso vamos ler tudo, depois a gente vai analisar isso. Temos 2 perguntas aqui guardadas. Primeiro, vamos botar na ordem que a gente vai responder. Primeiro, era segredo ou não era segredo? As pessoas sabiam ou não que ia ter 7 anos de fome e 7 anos... E se elas se prepararam ou não?
Hã? E Se elas se prepararam ou não. prepararam Isso a Torá já contou. Que tudo que mesmo quem preparou já deu verme e estragou tudo. Só Yosef tinha comido, isso já tinha falado antes. E a segunda pergunta é: Yosef está sendo cruel? Duas perguntas que a gente tem que responder, tá bom? É crueldade pagar imposto? Velá namut, vedamar, lotechem. Então, isso. Então, deixa ele não morrer, vedamar, lotechem. Então, a terra não vai ficar vazia, porque imagina. Tá bom, a gente vai morrer. Aí a gente tem terra. Para que uma terra vazia? E aí, quando acabar a fome? Quem vai plantar? Não tem mão de obra? Então, faz o seguinte: compra a gente. Compra a terra. A gente vai trabalhar na terra. E você vai ter zero, vai semear, e quando acabar a gente vai conseguir sair nessa também, economicamente falando. Vai que Yosef et kolad mata ya Mitzrayim. E olha, Yosef comprou todas as terras do Egito. Agora não tem também terra. Ninguém tem propriedade privada agora. De forma alguma. Nem dinheiro, nem terra. Ele comprou, etc., em nome do governo. Sim, ou seja, não é privado. Não é dele. É público. Então, existe tudo é propriedade pública. No Shabbat ninguém podia carregar. Tudo propriedade pública, não tem propriedade privada de forma alguma no Egito. Nem dinheiro, nem animal, nem meio de produção, talvez nem ferramenta, nem terra. É tudo do governo. O governo faz o que quiser. Prova que o governo faz o que quiser é o que a gente vai ver daqui a pouco. Ele é faraó. E tudo era do faraó. Que Macharu Mitzrayim Ish Sadeu, que cada um do Egito vendeu o seu campo, que Hazak Alehem Marav, que a fome era muito forte. Daí a Aretz le parou. E toda a terra foi do faraó. Toda a terra aqui, incluindo a terra de Canaã, imagino eu, né? Toda a terra, não está falando da Aretz, sem falar Aretz Mitzrayim, Aretz Canaã, agora toda a terra, porque todo mundo também ia comprar lá em Canaã, né? Enquanto isso aqui é o segundo ano. A gente vai ver que no segundo ano, Yosef recebeu a família e falou para a família assim: ó, todo mundo vai ganhar comida da minha mão, eu vou sustentar vocês, para ver qual era o benefício da família no Egito, enquanto todo mundo estava nessa situação. Vetam. Mas será que realmente era tudo do faraó? Era só, tipo, era só no papel, mas continuou tudo? Vetam, o povo, virou Tolearim. Ele mudou o Yosef, as pessoas, de cidade. Então falou: você que era dessa terra, agora você vai morar lá naquela terra. Quem era do sul vai morar no norte. O cara que mora, sei lá, no Rio de Janeiro, agora vai para Manaus. O cara de Manaus vai para Bahia. De Bahia vai para o Mato Grosso do Sul, mas no Egito. Ou seja, mudou de cidade, todo mundo de cidade. Ninguém mais vai ficar na sua própria terra, que era a sua terra que você vendeu. Você vai trabalhar na terra de outro, porque é tudo do governo. E eu mudo como eu quiser, as pessoas. Miktseh Gvul Mitzrayim enviado Kitseu, de um extremo, de uma fronteira até a outra fronteira do Egito, mudou todo mundo. Agora ninguém mora no mesmo lugar. Pois é, outra crueldade. Outra crueldade. Por quê? Terceira pergunta. Por quê? É fácil, por quê? Porque você não está na tua terra, não é mais tua. Não é mais tu? Para provar que não é tua mesmo. Você Isso. Então, se a gente parar aqui para pensar, tua casa não é tua. se você fosse chamar o Yosef de alguma coisa, ele seria Tzfat Panea. O que se chamaria hoje, ele atualmente, sabendo dos conceitos econômicos atuais? O que Yosef é? Ditador. Não ditador, ele não é ditador que não ditou nada. Ele é um marxista, 100%. Utópico. Ou seja, a utopia marxista, que ninguém nunca conseguiu chegar perto, e Yosef fez melhor do que Marx imaginava que poderia ser feito. Ele acabou com a propriedade privada de um país inteiro, de uma região inteira. E tudo era dele, é do governo. Tudo é público, não tem propriedade privada, nem seu próprio corpo. Nem você é propriedade sua. Eu faço com você o que eu quiser. Eu controlo. Se eu quiser te deixar morrendo de fome, tá, não é. Se eu quiser que você trabalhe, é tudo do governo. O governo manda em tudo. E quem governa o governo, na prática, uma pessoa. O Yosef. Primeiro, a gente já falou sobre isso, né? O primeiro socialista já nem é socialista, né? Mas é marxista mesmo. Puro, 100%. É tipo aquilo que nunca vão conseguir na história fazer. E Yosef conseguiu fazer. Verdade. Né? Masquinho. Ou seja, ele controlava tudo. Tudo? Não. Aí vai ter uma exceção. Próximo versículo. 22. Rakad Matakonim. Somente a terra dos sacerdotes, Locaná. O Yosef não comprou. Tudo que você falou é o povo, não o sacerdócio.
diga sacerdócio como aristocracia, os mais alto nível, né? Que roca Kohanim, porque era uma lei para os Kohanim, para os sacerdotes, meio paró do faraó. Que o governo sustentava o sacerdote. Então, do governo eles ganhavam comida, né? Então eles tinham seu dinheirinho e por isso, então eles não venderam suas terras. Os sacerdotes então não precisavam vender, ou seja, tudo era do governo, menos a terra dos sacerdotes. Não, e também eles tinham comida também. E eles tinham comida, ou seja, não precisaram chegar a falar, não precisavam vender nada, já que eles ganhavam comida do governo, tá bom? 23. Vaiomer Yosef lá. Depois disso, e aí, o povo tá feliz ou triste com Yosef? Feliz. Sem ler. Feliz ou triste? O que vocês imaginam? Não dá pra saber. Triste. Triste ou feliz? Não, feliz porque pelo menos eles tinham alguma coisa que comer, né? Tá, a Torá vai deixar claro o que como deixar. Vaiomer Yosef lá. Falou Yosef pro povo. Hen kanit etchem ayom. Eu comprei vocês hoje. Veit admatechem. E a terra de vocês leparó. Pro faraó, não é pra mim, pro faraó. Helachem zera. Vezaratem et adama. Toma para vocês sementes e vão semear a terra. Só uma pergunta, só uma questão de logística. E falou você pro povo, como é que é, Elian? Foi na rede de televisão, rede nacional? Como é que isso funcionava? Twitter? Eu não sei te responder. Pode ser que ele tem um monte de... Tinha o nome, Sapri. Qual é o nome dos caras que vinham a cavalo mandando... Mensageiro para cada cidade. Podia ter um tipo de organização de... Não sei. Mas que seja, de qualquer forma, eles perderam a terra, ganharam comida, rolou e veio a informação. Seja, mandou um édito real, alguma coisa assim, não sei direito. Tá? Então toma as sementes, às vezes até metade da mais. Vocês vão então semear a terra. Olha que legal. Eu vou deixar vocês trabalharem. Só o trabalho salvo. Não, vou deixar vocês trabalharem, né? Que vocês vão ficar agora sem comida, vão semear. Agora, e aí quando crescer a tvoá, a colheita, o que vai acontecer? A colheita é minha ou é de vocês? A princípio, a colheita é do governo. Ou seja, tudo que vocês plantarem é meu. Eu já estou deixando vocês, e eu dou para vocês a comida. Sei lá. Mas não. Do que vocês plantarem, vocês vão me dar 20%. Leparó, pro faraó, pro governo. Ou seja, imposto. Verbá e adot, e 4 partes, ou seja, 80%, e Elachem, vai ser de vocês. O que vocês plantarem é de vocês. Obrigado. E Elachem, lezera assadê, para vocês semearem então o campo, verhaltem, vocês vão comer do que vocês plantaram. Velachar bebatechem, velechol betapechem, para também alimentar quem está na casa de vocês e também os filhos de vocês. Isso já não é marxista. Ou seja, olha que legal, ele falou. A princípio, eu poderia pegar tudo para mim e dar o mínimo para vocês sobreviverem. Batata, né? O povo vai fazer rebelião que quer pão, né? Igual fizeram pro rei da França. Não. 80% é de vocês. Que vamos combinar, é mais do que a gente fica. É mais do que se paga no Brasil. É mais do que também você paga, acho que em todos os lugares hoje em dia, talvez. Certo? Que 20% de imposto? 20% de imposto e o resto tudo é seu. Não tem mais imposto. Só 20% é pro governo. Ou seja, eu vou te dar a terra, que é a bondade minha. Eu não vou te fazer só sobreviver. Eu vou te dar a terra, eu vou te dar... Não, eu vou te dar trabalho, desculpa. Eu vou te dar trabalho. O custo desconta mais que 20%, não, cara? Que? Então, bem mais que 20%. Mais que 20%? Sim. Ah, então. Então, você foi muito mais brando. Ok. Pra quem tem tudo, sendo que o governo nem tem tudo. A gente não é escravo do governo. E ele sendo escravo do governo, ele falou, não, eu só quero 20%. Isso ele foi legal. Isso ele foi legal. Então ele falou assim, só 20%. E vocês vão poder alimentar, olha. Agora, na prática, é tudo meu, nada de vocês. Vocês são meus. Mas eu vou te dar terra. Não só isso, eu vou te dar a semente, ou seja, eu vou te dar as formas de trabalhar, eu vou te dar a matéria-prima, eu vou te dar tudo que você precisa para vocês plantarem. E vocês ficam com 80%. Vai dar burro também para... Eu vou dar burro que precisarem, todo o governo. A princípio, até vi, por exemplo, o Rav Sher aqui fala assim, não está escrito que eles deram pro Yosef e Yosef pegou deles. É tipo assim, deram os animais pro Yosef e Yosef falou, tá bom, é meu. Mas continua aí, com os burros, entendeu? Usa, mas é pra mim.
Melhor que ter mesmo. Mas o para mim eu só quero 20%. Eu não quero os 80%. Então, bater rei. Vocês podem alimentar não só vocês que vão trabalhar, como as pessoas que não trabalham. Os filhos, as crianças, as mulheres. Faz o que quiser com esse dinheiro. Só quero que vocês continuem fazendo com que a terra do Egito não fique vazia, devastada. Isso é algum ismo ou não? Isso é algum ismo? Não, não acho que isso é algum ismo. Isso é... não sei. Hassidi, de bondade. Não sei. É diferente. Ou seja... Ele aqui se mostrou não ditador e totalitário, muito ao contrário. E se você pegar, por exemplo, na Idade Média, ou coisas até depois da Revolução Industrial e tudo mais, as revoluções e tudo mais, o empregado lá, na prática, pagava cerca de, na média, 60% pro patrão, pro governo, muito mais. Eu acho que sim, depois você faz um estudo aprofundado. Não, até o ganho normal, tem que pagar pro patrão. É igual, por exemplo, aqui no Catar, vamos ser atual. No Catar, né, que é a ideia dos imigrantes vão aqui trabalhar no 40 graus de sol, né? Mas para você poder trabalhar, você é indiano, quer vir trabalhar aqui no Catar, mas para você trabalhar, você vai ter que pagar para a empresa do Catar o direito de trabalhar. Sendo que para ter o direito de trabalhar, você vai ficar aqui, então, dar o passaporte aqui, a identidade fica com a empresa, e você trabalha aqui, e você já começa numa dívida com a gente. A gente vai te devolvendo o dinheiro, te pagando por mês, mas na verdade você já está na dívida. E como que eles começam a quitar a dívida depois de quanto tempo que a dívida por poder trabalhar fica quitada? 3 anos depois. Só 3 anos de trabalho, eles quitam a dívida de poder trabalhar no Catar. Sendo que com 11 meses eles demitem sem motivo a pessoa. Então a pessoa volta para a Índia com dívida. É mais ou menos o que aconteceu na Copa aqui, né? É tipo isso, na Idade Média é a mesma coisa. Ó, você vai poder trabalhar aqui. São 20 horas aqui na... Que? Sério? E quem vem trabalhar no lugar desse? Os indianos que não têm trabalho. Que acham... Vem pra cá. Mas... Não, sério, vem mesmo. Sério? Você sabe disso quando chega? Não, sabe isso do que tomam... Não sei quantos sabem. Tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas na Índia. Tem que ter trabalho, vão pro Catar, achando que vai ter uma vida melhor. Isso se chama escravidão do tempo atual. Acontece em São Paulo, acontece no Brasil. O cara vai ficar só pra comer, cara. É o que mais acontece, né? É que nem militar no Brasil. Mas isso não acontece só lá no Catar. Acontece no Brasil um monte também, lá nas metrópoles e tal. A gente sabe o que acontece com imigrantes e tal. E se a gente for para a Idade Média, ou sobre os primeiros burgueses e tal, o cara lá que ia para a cidade, saía do campo, quando acabou o feudalismo, saiu do campo para trabalhar nas manufaturas e tal, o cara chegava sem nada, cara, não, te dou o direito de trabalhar, eu só vou, mas eu vou ter que te sustentar no início. No final o cara fica no... Isso é escravidão. E Yosef não, ele fala, eu te dou tudo e você desde o início fica com 80%. Ou seja, mesmo para tempos atuais, é muito bom o que Yosef está oferecendo. E Yosef tinha o controle de tudo, coisa que essas pessoas não têm o controle de tudo. Yosef tem o controle de tudo. Nem ministro pode falar com ele, ele manda em tudo. Tá? Então vamos ver. Então é isso que ele falou. Vocês podem sustentar também quem não trabalha, ou seja, a casa de vocês, a família de vocês, tudo bem. Vai ao Meru, o que o povo falou? Erreitano, você nos fez viver. Nimtzachem benei Adoni, que nós, encontrou graça aos olhos do Senhor, você todo-poderoso encontrou graça aos seus olhos da gente, meros escravos, né? Vê aí no Avadim Faró, e podemos ser escravos do Faró. Muito felizes com o que você fez, entendeu? Vai Yasem botar Yosef lechok, Yosef botou como lei, Ada Yomazé, até os dias de hoje, ou seja, que dias de hoje, até quando Moshe escreveu a Torá. Ou seja, sempre, a partir daí foi uma lei no Egito. Aladmat Mitzrayim, sobre a terra do Egito, leparó para o faraó, lehomesh, rakadmat como um quinto de imposto. Rakadmat koanim levadam lo aitá leparó. Somente a terra dos sacerdotes não era do faraó. Imposto fixo, sem tabela progressiva, nem regressiva. Isso. Não é imposto, porque imposto é quando é seu. Mas não era deles. Eu estou deixando você comer o que é meu. Mas eu só quero pegar o que é meu, 20%. 80% é você, pelo trabalho. Tá? Então é bem interessante aqui. Então a gente já discutiu um pouco, deu para entender que sim. A princípio, vamos agora às perguntas.
Primeira, uma pergunta se Yosef, que a gente já começou a responder, se Yosef está sendo cruel aqui ou não está sendo cruel. Tem vários comentaristas mais modernos que vão na pegada que Yosef foi cruel com o Egito. E qual era o objetivo todo de Yosef? Não fazer os irmãos que iam chegar a passar vergonha, de acordo com o Midrash. Porque os irmãos iam ser imigrantes no Egito. E ele falou, não, que todo mundo seja imigrante. Aí mudou todo mundo de cidade. Mas ele nem sabia. Pois é. Mas o Midrash é esse. Pode ser que então na época que eles chegaram, ele mudou todo mundo de cidade para não falar, olha, esses imigrantes, não sei o que lá, e ter preconceito. Não, todo mundo é imigrante. Ninguém está na terra deles. E meus irmãos só são mais uns aqui. Peraí, tô perdido. Eles já chegaram. Aqui não, aqui a gente está falando do primeiro e do segundo ano de fome. Os irmãos chegaram no segundo ano. Hã? Nem sabia que ia contra a venda. Não Tava ainda no... Você vai gastar. Nessa época tava aquilo, leva Benjamim, não leva Benjamim. Até que chegou depois de 2 anos e o Yehudá falou, a gente vai morrer, vamos lá. Eu falei, deu tilt nessa história. Esse Midrash é Perdido. Vai gastar depois Sim, ele vai rir? só que... Quê? Vai gastar depois ele vai rir? É. Não, vai rir quando acaba o... Sim, mas... Já encontrou alguém agora. A Torá já contou, mas aí ela voltou no tempo e agora está contando a situação dos egípcios, enquanto isso acontecia, o que estava acontecendo com os egípcios. Tá? Então os egípcios estavam muito gratos e o Yosef estava com o nome lá nas alturas. Então ele podia sustentar a família de forma segura, ninguém, tá? Até porque ele mandava em tudo e tudo mais. Agora, então, esse é o Midrash. Mas aí fica mais cruel ainda, né? Tipo, eu vou mandar todo mundo virar imigrante só para meus irmãos não serem chamados. Então é meio estranho esse Midrash, tá? E tem uma outra tese, então. Qual é a tese? Que Yosef fez isso por bondade. Porque qual era a outra opção que Yosef tinha, sem ser fazer o que ele fez? com bondade. O cara ia ficar chorando, perdi minha terra querida, então eu vou para outra terra. É isso que ele pensou? Que? Ele imaginou, deve ser muito sofrimento o cara ter perdido a terra dele, então eu vou colocar ele numa outra terra. Não, falei tudo que ele fez, tudo, de trocar dinheiro. Né? A pergunta dos comentaristas mais modernos é a seguinte: por que ele não deu para eles comida, sem cobrar nada? Essa é a pergunta. Não, mas você respondeu, porque eles não saberiam gerenciar as propriedades dele na época de crise. E você saberia. Não, porque não deu comida de graça. Só comida, toma comida. Tem que dar valor às coisas. Tá bom, mas lembra que nos 7 anos de fartura, ele recolheu de todo mundo comida, de todas as cidades. Eles venderam comida para o Egito. Eles depositaram no banco a comida deles. Sim, como Picadão tá escrito, cada um nas cidades, armazéns e tal. Aí quando chegaram para cá, falaram, não, eu vendo. E se eles estavam se preparando para fome, tá bom, estamos se preparando para fome. Depois o governo, a gente vai aqui nessa sessão de 7 anos de fartura, a gente vai dar o nosso máximo para juntar, para depois voltar para a população. Mas aí voltou como forma de venda. Até que eles tiveram que vender o próprio corpo. Ele podia simplesmente dar para os egípcios, porque a proposta era fazer o Egito viver, certo? Então é essa pergunta. Então aqui é outra pergunta. Os egípcios sabiam que iam vir 7 anos de fome ou não sabiam? A profecia do sonho do faraó que você interpretou, os egípcios sabiam ou não sabiam? Pelo menos o faraó e os ministros sabiam. Sim, então o que faz sentido, mais sentido que eu acho, é que não sabiam. Yosef revelou lá perante o ministro e só a cúpula lá do Egito, os ministros e o faraó sabiam disso, falou, deixa quieto. Daquele midrash que o pessoal juntou, depois estragou. Estragou. Ou eles juntaram, sei lá, porque tá fartura, porque eu vou fazer, tem muita comida. Ou vende ou guarda. Entendeu? Então, que fica mais fácil de reunir a comida e todo mundo quer vender e tal, todo mundo vai vender. Por quê? Porque é fartura, tá sobrando comida. Eles não sabem que vai vir seca depois, vão querer vender pro Egito. E assim a gente consegue acumular dinheiro para conseguir sustentar eles depois. Então eles acharam, e se é tudo um segredo, eles também, o que mais era segredo? Que Yosef é Yosef. Eles conheciam o Tzfat Panea e não o Yosef. E não sabiam que o Tzfat Panea é um hebreu, a história dele, que revelou o sonho para o faraó, que muda a história toda. Entendeu? Porque se é segredo, tem um ministro que é o Tzfat Panea, sei lá de onde ele veio, que ninguém sabe que é um hebreu, ninguém sabe o que aconteceu, ele só manda. E ele tá vendendo a comida e é ele que a gente... a gente tem... também, né? Todo mundo sabia, quer dizer, pelo menos... O que faz sentido os irmãos não saberem que era Yosef quando foram para lá. Eu também acho que o povo não sabia que era Yosef. Isso é muita passação de barra. Por quê? Dizer que eles não sabiam que era Yosef?
Os irmãos viram Yosef e dizem, porque a barba dele cresceu, não reconheceram Yosef. Não, a gente já explicou tudo isso, porque não reconheceram tudo já em várias aulas. De fato, eles não reconheceram, não sabiam que era Yosef. Isso é certo. Agora, por que não? Claro, porque ninguém sabia que era o Yosef. Porque qual o sentido de eles não acabarem sabendo depois de um ano que eles voltaram para buscar Benjamim que era o Yosef, se todo mundo do Egito sabia que era o Yosef? Então faz sentido que nem todo mundo sabia, e era meio um segredo de Estado. Então tinha o segredo de Estado que era Yosef, e tinha o segredo... Por isso que é muito difícil, porque Yosef... Até o carcereiro, porque o Yosef tem que viver duas vidas aqui. Ele é o Yosef, hebreu, mas ninguém sabe que ele é hebreu, e ele manda no Egito, então ele é Tzfat Paneah, mas ele é Yosef, ele é hebreu, mas na verdade tem que fingir que é Mitzri, ele tem que falar em egípcio, mas na verdade ele fala hebraico. Pra quem tem que fingir que é Yosef? Só ele é egípcio, pra quem tem que fingir? Não, então tem que fingir que ele é egípcio. Ele tem uma Ele tem que família, esconder que ele é hebreu. Ele tem 2 filhos e uma esposa, né? Ou seja, como eu vou educar meus filhos como hebreus, se eu tenho que fingir pra todo mundo? Tanto que ele não consegue leitar pé, que não consegue mais aguentar, ele fala, sai todo mundo daqui e fala, eu sou o Yosef. Por quê? Porque vocês não sabem que eu sou o Yosef. Segredo de Estado. Então, junto com o segredo de Estado que é o Yosef, que ele é o Yosef, que ele é hebreu, tem o segredo de Estado que vai ter fome. Agora, aí a tese do Rav Madan, que ele vai falar o seguinte. Ramadan é o Rosh Hashivá da Shivá de Gush, qual é o nome? É Etzion. Não, a Shivá é Or Etzion. Ele vai falar o seguinte, se ele não avisasse, se eles divulgassem que ia ter seca, certo? E não vendesse, o que acontecia? Tem pessoas ricas, tem pessoas pobres, certo? Normalmente no Egito. O que as grandes pessoas ricas que têm propriedades fariam nos 7 anos de fartura? Ia estocar comida, exatamente. Ia ter comida. Que ia ter fartura. Ia saber que ia ter fome. Eles iam estocar, eles iam se preparar e comprar todas as comidas, tal. E o mercado não ia desvalorizar, ao contrário, porque ia ter muita gente querendo comprar. Ou seja, o pão não ia descer, porque se ninguém sabe, o pão fica muito barato, já que está sobrando, e o governo compra tudo por um preço irrisório e consegue estocar comida para toda a população, já que tudo é meu e eu que vou dar para todo mundo. Se não fosse segredo, todo mundo ia ter que comprar, então ia encarecer, né, a compra do pão, ia comprar muito menos, o governo ia comprar muito menos, certo? E as grandes pessoas ricas iam ter muito pão, certo? E os pobres não iam conseguir guardar pão, obviamente, certo? Quando começasse a seca, como que os pobres iam viver? Eles iam ter que comprar... Virar escravo dos capitalistas. Eles iam ter que comprar do rico, por um preço muito alto. Ele ia comprar, vender muito rápido. E eles iam ser escravizados por propriedades privadas. E essas pessoas não têm bondade que Yosef tem, não. E essas pessoas iam ter que pagar, não 20%, mas 100%. O que ia acontecer com essas pessoas durante 7 anos de fome? Iam morrer. E as pessoas ricas iam ficar muito poderosas. Muitas terras agrícolas. Ia ter grandes latifúndios, né, começar talvez um feudalismo antes da época. Quando acabasse a seca, como seria o Egito? Um monte de poderoso. E todos os pobres morreram durante a seca ou são escravizados por esses poderosos, que é um perigo também pro governo político. Yosef não quer que os pobres morram, e óbvio que na época de fome aumenta a violência. Aumenta roubo, assassinato, não sei o que lá, ainda mais. Então os caras iam fazer o que quisessem com os pobres, um caos. Ia ter um caos no Egito, e mesmo saindo da seca não ia sair da crise. Yosef falar, não, se tudo está na mão do governo, e não tem grandes pessoas ricas com dinheiro e tal, eu consigo fazer a população sobreviver. Comunismo total, isso. Então ele faz um comunismo total em prol da população, porque é o melhor método de governo. Consome não é método, é o que? Melhor? Qual a palavra técnica? Sistema de governamental. Agora o nome era que você adorei. Não é verdade? Agora, qual é a questão aqui? A questão aqui é que Yosef, ele tem um apelido. Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik. Ele faz o que faz. Mas quem faria o que ele fez? Estatisticamente. Se fosse um Stalin em vez do Yosef. Essa é a questão, porque quando
o governo todo está na mão de uma única pessoa, depende das características dessa pessoa, dos valores dessa pessoa. E se os valores é Yosef, é o melhor sistema do mundo. Eu gostaria de ser tudo do Yosef, do cara mais tzadik do mundo, que não só tzadik de estudo de Torá, na prática, que sabe gerenciar, o cara mais inteligente, administrador, né? Perfeito. Eu sei que o cara vai pensar em mim. Agora, o problema é que essa pessoa que tem o poder, eu não sei quem é. E aí, se tiver em vez de um tzadik, num rachã, num perverso, é o pior do mundo. Porque é uma ditadura mais opressora possível, todo mundo ia morrer. Certo? Então, por isso que Yosef é tzadik, não só por tudo que a gente estuda, também é tzadik para a população toda. Os pobres reverenciaram Yosef, obrigado por ser seu escravo, que foi a única opção todas de eu sobreviver ao que a gente está passando. E Yosef fez tudo pro bem do... Então pode ser que o Yosef tenha falado do faraó, não conta pra nós, vamos fica só entre a gente aqui. Sim, é o segredo do Estado, até pro bem do governo, e o faraó tava, eu tô com Yosef, porque eu sei que o governo não vai colapsar com Yosef. Eu sei que ele é leal também ao De governo. repente ele chegou pro faraó, ele contou só a metade da história. Olha, não falou pra ninguém. Não, o faraó deve ter combinado. Agora, Sim, Yosef. Depois de 80, 20, de repente ele Sim, Yosef. Também, se Yosef fizesse tudo que ele fez igualzinho, mas no final o dinheiro fosse dele, ele podia dar um golpe no governo. Mas nem isso ele fazia, ele dá pro faraó. Só, isso não explica. Porque, O que não explica? Porque a partir do momento que é segredo, ninguém sabe que vai ter fome, então os ricos não vão comprar pão para não vender toda a Não, por isso que eles mantiveram em segredo. Mantiveram segredo. Tá bom, mas aí chegou no primeiro ano de fome. Agora nem o rico nem o pobre tem pão. O Yosef pode dar comida para eles de graça, tanto para o rico quanto para o pobre. Bom ponto. Se a gente falar que não era segredo, resolve. Não, se falar que Não era segredo. Se falar que não era segredo, resolve. Resolve. Se falar que era segredo, porque vendeu. Porque vendeu, porque fazer isso tudo. Ele podia dar o pão. Ninguém tem pão, ele que vai sustentar todo mundo. Não entendi a pergunta. Porque aí Muito louco, né, cara? Muito. porque aí Aí tu me pegou. Não, porque aí, Deixa eu porque pensar. aí não teria. Mas ele precisava Não. que a produção continuasse de alguma forma. Então ele Se ele não, Ele deu as se ele não terras, ele vendesse, ninguém, tudo pra ele não ia eles ser o dono de poderem tudo produzir e não mais. poder... Porque O o que eu estoque acho, não é é. infinito. As pessoas iam comer, Era mas 7 não iam anos de produzir fome. O que eu acho é que se não fosse tudo do governo, você entender, se não é tudo do governo, não vai ter como gerenciar. E não vai ter como passar por essa crise os pobres. A ideia que passa aqui é que não tem o que gerenciar. Ele fez o estoque para 7 anos. Tem comida para 7 anos. Sim, boa. Tem comida para 7 anos. Ele pode dar comida. Depois de 7 anos, aí se vira. Todo mundo aí se vira. Quem quer ser rico vai voltar a ser rico. Quem ser pobre vai voltar a ser pobre. Alguém tem uma resposta? Eu agora não tenho não, tem que pensar. Então a pessoa recebe comida e não faz nada na vida. Igual a família de Yosef. Qual é a pergunta? A pergunta se é segredo, os ricos não iam se preparar e tal durante... Todo mundo pobre. Toda a lógica do que ele Todo mundo explicou. ficou pobre agora. Não, pode... Todo mundo tá pobre, é isso aí. Pobre. Beleza. E Pode- ele tem comida. Qual o problema agora? Agora vai começar a fome e só o Yosef tem comida. Certo. Todo mundo tá pobre. Por que ele não dá comida agora para todo mundo? Dá comida? É. Não entendi. Por que não daria De graça, sem vender. Sem vender. sem vender? Ninguém tem Ah, dinheiro. mas Ninguém tem dinheiro. O- Ele tem que ou dar, ou Porque ele fazer um eu esquema acho para eles que Você tem poderem. que dar valor às coisas. Não é só chegar e dar Não, as tá, coisas. não, toma. mas aí é buçaria, aí já é. Não, Dá a tua mas coisa, ele dá tá teu falando- cavalo, dá a tua coisa. Não é Bolsa Família. É, Mas- Não, É caridade quando se dá uma coisa sem nada em troca. e o governo também o governo ia ficar mais fraco, né? Com o que ele fez, o governo fortaleceu. ele fortaleceu o governo. Então, tem outra explicação que aí vai explicar, não é essa pegada, é outra coisa, que é o seguinte. A gente viu, eu não vou voltar nisso, até porque está acabando a aula, mas a gente já falou em outra aula, lá dos sonhos de Yosef, que o objetivo todo do Yosef é, nos termos de hoje, judaizar o Egito, acabar a idolatria do Egito. A gente falou isso no sonho do faraó. Faltem lá na aula, a gente falou extensamente como todo o objetivo do Yosef era fazer com que o Egito saísse da idolatria, ou seja, libertar o Egito. Que é o sonho de Yosef, que eu e meus irmãos vamos para o Egito e atar feixes de trigo. Toda a ideia do sol e a lua é a ideia de salvar o Egito, de espalhar os valores de Abraham, Yitzhak e Yaakov, nossa herança, para o mundo inteiro. Por isso eu vou lá governar o Egito. A gente já falou isso muito, na verdade, então eu não vou entrar aqui muito em detalhes. E aí
Yosef fez tudo, a gente já falou isso, tudo que ele fez foi para erradicar a idolatria, mas a maior conexão de idolatria que a pessoa tem é com a sua própria terra, seu próprio lugar onde vive, que é a árvore tal, é o lugar tal, eu vou no templo tal, a idolatria tal, e a pessoa é muito ligada à comunidade dela, à estrutura dela. Quando Yosef, ele, além de tudo, ele tira as pessoas de lugar, ele consegue erradicar os laços idólatras com todos os locais e as pessoas, então, tipo, morava aqui, agora mora lá, sei lá, não tem mais onde servir, não tem mais o templo dele. E Yosef, porque a gente sabe, só para contextualizar um pouco, a gente sabe que a economia, que Yosef mudou a economia toda, é uma coisa, mas ela é o que mais faz as pessoas mudarem de cultura, certo? É a economia que move tudo, a religião, a espiritualidade, os hábitos das pessoas, a parte mussari, ética. A economia é o maior braço que move tudo, né? A gente não move só nas escolas, é economia. Se a sociedade é capitalista, a pessoa vai ter um tipo de comportamento. Se a socialista é outro tipo de valores e tal. E Yosef, a ideia do Yosef era a ideia dos hebreus, e junto então era erradicar a idolatria, que é a ideia da vaca, a gente viu do sonho do faraó, da vaca vermelha, não sei o que lá, que o faraó estava acima do Nilo, não importa agora. Então, a ideia das terras é para erradicar a idolatria. As famílias estão enraizadas nas suas terras e nas suas práticas. Quando elas mudam, são imigrantes, elas mudam seus valores, sua cultura, sua forma de agir, e aí você consegue reorganizar uma sociedade com outros valores. Então seria talvez a ideia maior do Yosef. Nem é resolver o problema da fome material, e sim da fome espiritual, como está escrito, a gente falou no profeta, que um dia vem, não vai ser fome de pão e nem sede de água, e sim da palavra de Deus. E aqui é a mesma coisa, aqui a fome é o exemplo de fome da Torá, não está falando só da fome material. A gente falou tudo que do hebreu, a gente falou quando Yosef chega no Egito, que é a fome espiritual, que o Egito não tinha mais salvação, não tinha mais futuro, as pessoas não queriam ter mais filhos, a gente falou tudo isso. Quando eles veem um hebreu, aí falou de Potifar, fala, uau, esse é um Ishmael, esse é um homem que vai... O hebreu consegue ter continuidade no Egito. A gente falou tudo isso. Então a ideia do Yosef é também fazer o Egito viver não só fisicamente, espiritualmente, né? Ter continuidade, ou seja, os hábitos, os valores, mudar os valores errados do Egito. É toda a ideia que se ele mudar o Egito, ele muda o mundo inteiro. E aí consegue fazer um mundo melhor, que é o objetivo como se fosse uma Mashiach. Né? O Messias, salvar o mundo inteiro é a tentativa, a primeira tentativa a Yosef. Então por isso que ele muda as pessoas de terra, certo? Qual é o erro de Yosef? Onde ele falha em todo esse plano? Para terminar a aula, onde é a falha dele? Que ele não compra a terra, que ele não consegue tirar da terra os sacerdotes. Ou seja, a elite continua como era. Ou seja, tudo que ele conseguiu quase fazer, tanto materialmente, espiritualmente, na prática, não, porque não deu. Porque ele ganhava direto do faraó, a comida. E a terra era direto do faraó. Ou seja, a elite ele não mudou, continuou igualzinha, só talvez se fortificou. No final, quando acabar toda essa época de crise, os poderosos continuam poderosos, os influenciadores continuam... Não muda o povo. E aí vai voltar tudo... Falou isso, ficou. E vai voltar tudo... sim. E vai voltar tudo para a escravidão. Vai voltar tudo, desculpa, para a idolatria. Ou seja, no final, essa elite vai botar um outro faraó que não conhece mais o Yosef. E o faraó vai pegar tudo que Yosef fez e agora é uma pessoa perversa, totalitária no poder, sustentada por essa elite. E aí começa a escravidão dos judeus. Deixa de ser a mesma coisa que Levi não foi escravizado porque era elite também. Sim, a gente vai entrar nisso mais pra frente, né, no tema agora. Então essa a ideia, que no final ele falha. Porque tá bom que agora eu falo que você foi o governador do Egito por 80 anos, até morrer, até 110 anos, desde os 80 anos ele era o governador do Egito. 80 anos. Quando ele morreu, mudou para o governador, depois o faraó mudou, não sei, até que chegou um faraó que não conhecia mais Yosef. Aí começa toda a tragédia. Ou seja, no final, tudo que Yosef queria mudar o mundo, achando que cheguei lá, tem o poder no mundo todo, agora todo mundo vai ser melhor. Acabou a idolatria, os valores, de se preocupar com o próximo, os pobres sobreviveram. No final, vai chegar o outro governo, a oposição, vai entrar, vai mudar a narrativa. Não conhece mais Yosef. Yosef? Quem é Yosef? Os pobres vão falar, o Yosef, o cara que salvou a gente no momento, aquele cara que escravizou todo mundo,
que fez vocês venderem a terra e mudou a narrativa. Já para uma geração que não viveu aquilo, que sabia que Yosef está fazendo o melhor para eles. E aí, mudando a narrativa, foi muito fácil escravizar os judeus. E no final, tudo que Yosef sonhou achando que consegue, no final ele entrega tudo de bandeja para a próxima geração. E aí começa realmente a escravidão no Egito, que é o que a gente vai ver em Sefer Shemot. Então, no final, o marxismo é bom? Não sei. Depende de quem está lá. Por estatística, é muito raro ter um tzadik. Porque Yosef é Yosef ha-tzadik, o tzadik. Não tem mais como Yosef. Então, vamos terminar para achar mais uma frase, só para a gente falar que terminou. Essa parte do marxismo é bom, não sei. Tá aqui gravado. Vayeshev Israel beretz Mitzrayim. E sentou então Israel na terra do Egito, beretz Goshen, na terra de Goshen, vechazu ba. E tiveram propriedade dela, né, com a terra. Vai fruva e bumeod. E eles começaram a se frutificar, a florescer, a ter dinheiro, a ter filhos, a mudar de lugar, abranger o lugar e mudar de terra, ir para a capital, serem pessoas importantes. E aí a bagunça está feita. Ou seja, no final, Yosef falha miseravelmente. Tanto no aspecto... A curto prazo ele teve sucesso, mas a longo prazo ele falha tanto na questão da assimilação como do antissemitismo. E isso é uma coisa que se repetiu na história judaica por vezes atrás de vezes. Alguém que começa a ter sucesso, achando que está salvando o mundo e salvando os judeus, no final, tanto a assimilação quanto o antissemitismo, vão tirar o cara, matar ele, botar outro, muda a narrativa, os judeus são culpados, mata os judeus, muda de lugar, aí vem alguém que vai salvar esse lugar, e assim vai. E assim, até que os judeus consigam voltar à terra de Israel, e a situação vai ser tão difícil que Deus vai precisar uma mão forte, braço estendido, com milagres e maravilhas para conseguir tirar os judeus do Egito. A gente começa a aula que vem para achar vai rir.